Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós vamos falar sobre a circunferência trigonométrica, abordando duas figuras planas muito conhecidas, o quadrado e a circunferência. No quadrado, estaremos analisando a sua diagonal com seus lados e na circunferência os arcos que os formam. Vamos nessa! Eis aqui nossa questão. Então, vamos proceder aqui a uma breve leitura para compreender de que trata o problema. Na figura, as circunferências de mesmo raio têm centros em A, B, C e D. Então, vamos destacar aqui os pontos A, B, C e D. Ele diz também que elas são tangentes exteriormente. Isso quer dizer que uma é externa com relação à outra e elas se tocam em um único ponto. Esses pontos serão os pontos E, F, G e H aqui representados. E, F, G e H. Então, esses são os pontos que a gente chama de pontos de tangência. E aí você consegue ver claramente, não é, um quadrado ABCDA, né, e quatro circunferências tangentes exteriormente, todas de mesmo raio. E daí ele dá uma informação aqui importante. Ele diz que AC é 10 raiz de 2 centímetros. Se nós olharmos aqui na nossa figura, está aqui o ponto A e está aqui o ponto C. Então, nós vamos unir esses pontos A e C. E a questão quer saber o quê, né? A questão quer saber qual é a soma dos trajetos. E aí é importante que você observe essa palavra trajeto e principalmente observe o símbolo que aparece aqui acima de cada um desses elementos. Então você percebe que esses 5 símbolos que eu destaquei, eles representam uma estrutura linear, então são segmentos, é a parte reta da figura. Já esses outros símbolos, EH, HG, GF, FE, eles representam arcos da circunferência. Então nós temos duas análises para fazer. Nós temos que analisar a parte que representa os segmentos, calcular todas essas medidas. Temos que analisar a parte curva que ele pede, que são os arcos, e no final a gente soma tudo. Então, no próximo slide, nós vamos apresentar agora essa figura da questão, vendo de uma forma separada, para ficar melhor o entendimento, e aí vamos proceder passo a passo, como já informado. Bom, então aqui eu estou representando apenas o quadrado ABCD, porque aí a gente vai estar fazendo por etapas a questão. Então, da figura mais abaixo que representa a pergunta, eu capturei só o quadrado. E qual é a informação que a gente tem desse quadrado? A gente tem a informação que AC, que representa a diagonal desse quadrado, mede 10 raiz de 2. AB e BC nós vamos chamar de L, que representa o lado do quadrado. Como essa figura é um quadrado, nós temos que esse ângulo ABC, ou seja, o ângulo B, ele representa 90 graus. Dessa forma, no triângulo ABC, nós podemos fazer o Teorema de Pitágoras, onde nós vamos ter que L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a 10 raiz de 2 ao quadrado. Somando aqui L ao quadrado com L ao quadrado, nós vamos obter 2L ao quadrado. E aqui nós temos dois termos que estão ao quadrado. Então, cada um desses termos tem que ficar ao quadrado. Dessa forma, 10 ao quadrado é 100. E raiz de 2 ao quadrado é 2. Se nós analisarmos essa equação, a gente pode dividir ambos os membros por 2. Então, na prática, esse número aqui vai embora. E aí vai sobrar que L ao quadrado é igual a 100. L é igual a raiz quadrada de 100. E aí L é igual a 10. Eu, por enquanto, vou evitar estar escrevendo centímetros, né? Vamos analisar aqui só os números primeiro. Sendo assim, o que é que eu posso dizer? Que se isso é um quadrado, cada lado desse vai medir
10 centímetros. Então, nós já temos aí um pedaço da nossa informação. E aí, agora, vamos partir para o próximo slide. Então, veja, se nós já descobrimos que o lado do quadrado é 10 centímetros, e agora nós levarmos em consideração a existência dos pontos de tangência, que na prática representam os pontos médios de cada lado do quadrado, nós vamos ter aqui que AF mede 5, FB 5, BG 5, GC 5, CH 5, HD 5, DE 5 e EA 5, né? Porque o ponto médio ele divide o lado ao meio e no quadrado, como todos os lados são iguais, a gente vai ter essa estrutura toda repetida. Por que eu quis chamar a atenção disso? Porque se você olhar para a pergunta, ele está pegando aqui AB, que representa o lado do quadrado, mais BC, segundo lado do quadrado, mais CD, terceiro lado do quadrado, mais DE, que não é o lado todo do quadrado, ele representa só a metade. Só que se você observar, se você pegar aqui esse DE e somar com esse EA, que é o final da pergunta, mas que representa também o segmento, né? Lembrando que isso aqui, ó, representam os segmentos, são as medidas lineares aí da figura, você vai ter que DE mais EA, aqui, ó, DE mais EA, na realidade representa o lado DA todinho. Então, quando a questão ela foi estruturada dessa forma separada, isso poderia gerar uma certa confusão. E aí, qual é o mais adequado? O mais adequado é você fazer uma análise reescrevendo a pergunta, que é o que a gente vai fazer agora. Bom, então veja, resolver a pergunta original da forma que ela estava é resolver essa pergunta que vocês estão vendo aqui. Eu só fiz trocar aqui o termo EA de posição. Antes ele estava aqui no final, mas eu trouxe aqui para o início. E aí, ó, o que é AB? É o lado do quadrado. BC também. CD é o terceiro lado do quadrado. E DE mais EA representa o quarto lado do quadrado todinho, como a gente já demonstrou anteriormente. Isso quer dizer que essa primeira etapa toda, que eu posso chamar de x, por exemplo, representa o quê? Representa a soma de todos os lados do quadrado, ou seja, o perímetro do quadrado. Tá? Então, a primeira parte da pergunta, na realidade, ela quer saber qual é a soma de todos os lados do quadrado. Ora, se o lado do quadrado, um dos lados do quadrado, né, nós já sabemos que é 10, e x, na realidade, quer saber qual é o perímetro do quadrado, então x será igual a 4 vezes 10, que seria a mesma coisa que 10 mais 10 mais 10 mais 10, né? Isso representa o perímetro, que é igual a 40 centímetros. Então, nós já descobrimos aqui o primeiro pedaço da nossa resposta, que foi as medidas lineares. Nós agora partiremos para descobrir a segunda etapa da pergunta. Então, essa segunda etapa eu vou chamar de y, tá? E ela vai representar a soma dos quatro arcos, que na realidade seria uma ideia como se fosse separada, mas que nem o caso do quadrado, vocês vão observar que a gente consegue juntar tudo em uma mesma figura. Tudo bem? Bom, então, olhando aqui para a nossa figura, nós já temos que um primeiro pedaço dela, a gente já sabe a resposta, que é 40, e nós agora vamos descobrir quanto vale essa segunda etapa, que nós combinamos de chamar de y, tá? Então, o que é que ele quer que você pegue? Ele quer que você pegue o arco EH, que é esse aqui, ó, EH, tá? Esse aqui que está de rosa, né? Mais o HG, que é esse segundo arco, mais o GF, que é o terceiro arco, mais o FE, que é o
quarto arco. Então, assim, a gente até poderia determinar a medida de cada arco desse separadamente e, análogo ao quadrado, no final a gente somar os quatro, porque na prática ele está querendo novamente o perímetro, né? Só que dessa vez, se você olhar com atenção, se a gente juntar esses quatro pedaços, a gente tem uma circunferência completa. E aí você estaria calculando o perímetro de uma circunferência, que na prática é o comprimento de uma circunferência representada por 2πr. Mas antes de fazer o cálculo, eu vou mostrar para vocês que, de fato, se a gente juntar esses quatro pedaços, você tem aí uma circunferência, ok? Bom, então transferindo aqui a nossa figura para um programa de edição, vamos separar essa figura em quatro partes estratégicas e depois juntá-las. E aí vocês vão perceber que o que gera é uma circunferência completa. Então vamos lá. Primeiro eu vou retirar aqui essas letras. Elas não serão úteis para esse momento. Vamos dividir aqui essa figura ao meio. Então nós temos aqui uma parte, uma outra parte. E aí agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos sair montando essa figura de maneira que a gente gere aí o que nos está interessando, que é visualizar a circunferência completa. Então tá aí. Foi o que eu mostrei para vocês, né? E se a gente pegar esses quatro arcos coloridos e separar estrategicamente, né, cortando a figura, e montar novamente esses arcos de uma maneira estratégica, você consegue visualizar uma circunferência completa. Então, como eu fiz no quadrado, eu analisei separadamente, mas na prática ele queria o perímetro do quadrado todo. E aqui na circunferência a mesma coisa. Ele pede meio que separadamente, mas na prática ele quer o comprimento de uma circunferência completa. Então basta agora a gente calcular o comprimento de uma circunferência de raio. Atenção, cuidado, tem que visualizar que o raio ele está representando na realidade a metade do lado do quadrado. Então o raio vai ser 5, ok? Vamos lá. Então, voltando, né? Nós já sabemos aqui que o lado do quadrado todo mede 10 e que f, por exemplo, é o ponto médio. Então, isso quer dizer que cada lado desse aqui é 5. E o que é que o y, na realidade, quer saber? Ele quer saber qual é o comprimento da circunferência. Ok? O comprimento da circunferência é dado por 2πr, representa o perímetro, né, da circunferência. O valor de π é 3,14 aproximado, então 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 5. E aí o comprimento vai ser 2 vezes 5, que é 10, vezes 3,14, e aí a gente chega a 31,4 centímetros. E isso, claro, é o valor de y, que representa aí o comprimento da circunferência. Então, nós acabamos de descobrir o segundo pedaço da nossa pergunta, né? A gente já tem que a primeira etapa vale 40 e a segunda etapa vale 31,4. Então, agora é só fechar a questão. Bom, então, conclusão, né? A resposta final, nós vamos chamar de K, seria a soma de x mais y, né? Lembrando que x é esse pedaço aqui em laranja, que é a soma dos lados do quadrado, que deu 40, e y representa a soma dos quatro arcos, que na prática é uma circunferência completa, cuja soma deu 31,4. Então, o valor de K será 40 mais 31,4, logo K, 71,4 centímetros. Se você quiser, faz assim, aproximadamente. Resposta da questão. E aí nós concluímos a questão, mas aí vamos aqui com um bônus, né? Eu vou mostrar para vocês como é que se constrói essa figura utilizando o GeoGebra, já que é um software que a gente vai utilizar bastante.
Então, esse é o resultado da nossa figura construída no GeoGebra. Perceba que eu fiz uma construção em que eu não fiz exatamente igual a da pergunta, eu não coloquei linhas tracejadas, eu não coloquei para aparecer o ângulo de 90 graus, mas aos poucos, nas próximas construções, a gente vai melhorando isso daí, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.